Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, a Sintonia do Bem, mais uma vez ao vivo com o programa, o estudo do Livro dos Espíritos, mais uma vez aqui dando continuidade ao estudo dessa obra que é importantíssima, obrigatória para todos os espíritas e todos aqueles que estão adentrando, porque essa obra tem a resposta para todas as nossas perguntas existenciais. E, aprofundando nessa obra, nós estaremos criando e absorvendo o entendimento para as obras demais complementares, né, e as obras básicas da doutrina espírita, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, esse Livro dos Espíritos é a base, né, que precisamos ter, é um livro que precisa ser estudado, lido constantemente, porque a cada passagem que fazemos neste livro, vamos alcançando um novo entendimento, observando situações e entendimentos que não tínhamos na primeira ou na passagem do estudo ou da leitura anterior. Assim sendo, é com muita alegria, agradecendo a vocês pela oportunidade de estarmos juntos, trabalhando, né? E esse programa é justamente dedicado àqueles que gostam de estudar, apesar de que para o espírita é uma obrigação, né? Porque só assistir palestras nós não iremos aprender com profundidade os conhecimentos da doutrina espírita. Então é necessário um estudo, uma continuidade do estudo, né, um estudo sistematizado para que possamos justamente aprender e nos acostumarmos justamente com o aprendizado e para aguçar justamente a nossa percepção da vida, da nossa existência, e principalmente hoje em que a sociedade exige muito de nós, esse momento exige muito o entendimento, um equilíbrio maior, um entendimento da vida, né, da existência, porque o tempo é chegado, o tempo é este, né? E devemos aproveitar, principalmente pela oportunidade de estar aqui reencarnado nesse momento, enquanto muitos estão na fila no outro lado para retornar ou clamando uma oportunidade para retornar, porque aqui é um momento de aprendizado, né, nas relações um com o outro, nas relações sociais, seja na pequena célula, a família ou na sociedade maior, nas relações poder corrigir falhas que tivemos no passado. Essa célula familiar que forma justamente a sociedade, que de um tempo para cá está alguns desavisados, né? Surgindo ideologias da desconstrução da família. E nós sabemos que a destruição da família, estaremos voltando justamente ao tempo da barbárie, seria uma recrudescência justamente do ser humano. E a sociedade, a família, ela não pode ser destruída. E ela não vai, porque ela é um projeto estruturado pela divindade. Deus é o comandante dessa estrutura, desse projeto chamado família, né? E por mais ideologias que surjam na tentativa de desconstruir essa pequena célula, eles não vão conseguir, porque quem está no controle disto tudo é Deus, é Jesus, são os espíritos superiores que coordenam todas essas tarefas e esse projeto chamado família especialmente. Então não adianta
não adianta ter esse pensamento da desconstrução, né, da família, porque é justamente com a família que nós iremos encontrar e reencontrar aqueles que no passado nós tivemos dificuldades e fizemos algum tipo de mal. E é na família que se reencontram esses espíritos justamente para o reajuste, para o entrelaçamento, para o estreitamento das afinidades, para ir gradativamente aumentando o que nós chamamos, né, a família espiritual, né? Geralmente essas pessoas que procuram criar essas ideias até ridículas em relação à questão da desestrutura da própria sociedade, ideologias desconstrutivas, ideologias para mudar justamente uma estrutura e um projeto de Deus, são pessoas aí sem um sentido da vida, sem um projeto de vida, são pessoas interiormente que precisam buscar, através de um mergulho interior, né, o entendimento e o equilíbrio para a vida, mas nós sabemos, é claro, e respeitamos, porque cada um tem o seu entendimento da vida, a sua própria evolução, mas devemos ter consciência também que nós, por mais que queiramos destruir ou desconstruir esse projeto chamado família, não iremos conseguir, porque ele é um projeto de Deus. Uma boa noite a Érica, a Nália, muita paz, meu querido amigo Argemiro, muita paz, muita luz, muita harmonia no lar, muita saúde, né? E antes de começarmos justamente o estudo de hoje, que é o tomo 11 do Livro dos Espíritos, queremos dar um aviso que nós estaremos no dia 19, né, fazendo o sorteio deste DVD, o filme E a Vida Continua. Aqueles que estão seguindo o nosso perfil no Instagram. Lá existe uma foto oficial desse sorteio, tem 3 regrinhas que deve seguir, né? E no dia 19, dentro do programa Espiritismo estaremos fazendo o sorteio ao vivo e mandaremos o CD, seja em qual for a parte, né, do Brasil ou do nosso planeta, porque já que tem amigos que nos assistem de outros países, né? E isso é um incentivo, é uma oportunidade de interação que nós realizamos justamente para que possamos, assim, motivar os amigos. A Thelma, que chegou agora há pouco, a Luciana, uma boa noite, muita paz e muita luz, e aqueles que não ainda acessaram o nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, acesse os nossos vídeos. Já estamos atingindo 1.334, isso é fantástico, né? Mas vamos atingindo aos poucos, né, a meta. Uma vez ou outra uma pessoa diz, mas Ivan, é muito pouco, porque precisa atingir 20 mil inscritos, 40 mil. Não. O importante é o crescimento ir gradativo e pessoas justamente com a afinidade, né, com os nossos trabalhos, aí vão entrando e vão acessando e vão divulgando os nossos trabalhos, né? E são 1.334, o que nós chamamos, né, na linguagem das redes sociais, orgânicos, são pessoas realmente que têm afinidade com os nossos trabalhos, que querem nos ajudar, são parceiros da TV e da Rádio Chico Xavier, e isso nos deixa muito alegres, né? Quando alcançamos os 10 primeiros inscritos, nós fizemos uma festa. Imagine agora com 1.334 inscritos. Isso nos deixa muito felizes e com muita responsabilidade. Então vamos ao estudo. Esse tomo de hoje, o 11, é bem pequenininho, né, mas de uma profundidade
imensa. O Livro dos Espíritos, como sabemos, completou esse ano, 18 de abril deste ano, 161 anos. Aquela passagem que nós encontramos no capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito de verdade, conclamando justamente ao estudo e à prática do amor. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruir-vos, este é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. E são de origem humana os erros que nele se enraizam. Eis que, do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Isso é um convite do Espírito de verdade para que possamos estudar. Mas aquele estudar no sentido do compromisso sério, aliado à prática, ao entendimento profundo da vida. E nessa prática nós vamos encontrar nas relações com o outro o sentimento de amor. E aí se formam as duas asas, a do conhecimento e do amor, que nos alçarão aos voos mais altos. O espírito só vai alcançar voos mais altos quando estiver munido das duas asas. E é justamente esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui nesta reencarnação. As oportunidades pela misericórdia de Deus, que nos concedeu essa oportunidade e hoje está convivendo com essa doutrina maravilhosa, que não tem a pretensão de ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, como conclama justamente Leon Denis, né? E estas outras doutrinas e religiões que, quando não conseguirem mais responder aos seus fiéis perguntas de profundidade acerca da existência, eles virão buscar no corpo da doutrina espírita para engrandecer as suas religiões e assim explicar melhor a origem da vida, o conhecimento da vida, o conhecimento existencial daqueles que frequentam as suas religiões. Com isso, não vai ser preciso estes virem para a doutrina espírita, só se for uma escolha própria, uma escolha mais íntima, um desejo, um momento, né, de ter um conhecimento mais real da vida. Assim sendo, vamos ao tomo 11 da introdução do Livro dos Espíritos, que começa o seguinte: é estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conectadas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Eis um erro oriundo, como tantos outros, de observação superficial. É claro que nós já estamos nessa lida, que já temos um conhecimento, sabemos que há uma diversidade, como comentamos no programa anterior, uma diversidade de espíritos, cada um na sua escala evolutiva. Nós identificamos isso lá na questão 11, 100 do Livro dos Espíritos, onde Kardec constrói justamente uma escala evolutiva do espírito. E no outro lado da vida, essa mesma sequência, essa mesma escala, né, se encontra na prática, justamente no entendimento individual de cada um sobre a vida. No entanto, podem se comunicar
desde que seja permitida por Deus e a espiritualidade maior, qualquer que seja o grau de evolução. E não apenas personagens conhecidos, né, históricos, mas isso já é mais uma objeção daqueles que não têm uma observação mais profunda e não têm o interesse de aprender os conhecimentos da doutrina espírita e apenas julgar. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres. Quem milita na prática da mediunidade, seja na reunião de desobsessão, seja na reunião de tratamento espiritual, seja em outra modalidade de reunião de mediunidade, nós percebemos que o maior número daqueles que vêm trazer a sua comunicação são espíritos de pessoas que viveram aqui no plano físico, que não conhecemos, que não tem nenhuma patente, vamos dizer assim, na história, marcado pela história aqui nossa, né? São espíritos desconhecidos que vêm trazer, alguns a sua mensagem, alguns trazer os seus dramas pessoais, né, de existência de um comportamento equivocado que teve no período em que esteve aqui, no corpo da carne, e ali a oportunidade da doutrinação, do esclarecimento, demonstrando estes o arrependimento sincero, a espiritualidade maior. E Deus, na sua misericórdia, oferece a ajuda e o amparo necessário, designando-se os primeiros por um nome qualquer, e muitas vezes por um nome alegórico ou característico, porque para a comunicação não é necessário e não é importante o nome, mas o que se aconselha é estudar o teor, a ideia da mensagem, o conteúdo elevado ou não, para que não sejamos marionetes da mão de espíritos equivocados ou que nos queiram enganar, né? Vamos ver se existe alguma colocação. A Érica nos diz: o importante é a quantidade, é a qualidade e não a quantidade. Isso é verdade, Érica. Muito importante essa questão. Quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência àqueles que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres impressiona mais, e é por isso que são notadas, né? E muitas vezes os espíritos se denominam, às vezes um espírito de uma elevada moral e que é na história conhecidíssimo, e às vezes eles vêm com um nome totalmente comum, mas que deixa ali, através do médium, através da psicofonia, da psicografia, sua mensagem, sua orientação, de um teor moral e elevado muito grande, né? Mostrando assim que o nome não é importante. O que é importante é a mensagem, é o teor, é a ideia da mensagem que é passada. Porque ali nós vamos identificar qual o tipo de espírito que está ali se comunicando. Acham ainda singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes. Compararão com as que se ocupavam durante a vida, né? Então, é claro que o nosso desejo, algumas vezes, é de se comunicar, ou de que algum parente ou alguém que nós temos uma afinidade ali, possa se comunicar para que a gente possa, vamos dizer assim, matar a nossa saudade, ou conversar com ele, ou
saber como ele se encontra no outro lado, se está com outros familiares, se convive com outros e tudo mais. Mas esse desejo não pode ser aflorado e seu interesse maior e primeiro numa reunião mediúnica, porque nós estamos ali com os nossos instrumentos físicos e psíquicos a serviço da espiritualidade maior. Eles é quem comanda a reunião mediúnica. Nós somos apenas instrumentos. Eles nos intuem, dizem qual o médio, escolhe o médio que vai dar a comunicação, né? Intuem o dialogador, né? E a reunião se transcorre no clima de harmonia quando existe o interesse maior de ajudar e não ir com colocações pessoais, porque aí iria atrapalhar justamente a condução da reunião mediúnica. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espiritual, né? Muitas vezes, alguém que viveu, vamos dizer assim, na plena humildade material, numa vida limitada aqui na Terra, quando chega no mundo espiritual, ele vai se descobrir cheio de luz, cheio de conteúdo moral, né? E com uma bagagem espiritual muito maior do que aquele que viveu na abundância, totalmente vivendo na estrutura e no apego material, e às vezes assumindo cargos de relevância aqui na Terra. Vamos colocar na prática, já estamos vivendo um momento, os nossos governantes. Imaginam estes que esse poder, essa eloquência, quando chegar no outro lado da vida, vai ser levado em conta. Pode até ser quando eles ou nós cumprimos a nossa obrigação que nos foi posta a realizar essa missão. Se não amealhamos os tesouros espirituais em nossos corações, a nossa bagagem vai voltar para o outro lado totalmente vazia, com os nossos dramas de consciência, com os nossos problemas existenciais, e aí nós vamos descobrir que nós perdemos o nosso tempo. Em algum momento, num arrependimento profundo, desejaríamos voltar para realizar novamente a tarefa. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, que devem ser entendidas como se referindo à posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra poderá ser o último no mundo espiritual. É a realidade do Evangelho de Jesus, né? Quando ele nos mostra justamente que aquele que quer ser grande no reino dos céus deve se tornar um servidor aqui na terra. Um servidor, um responsável pela administração pública, ser apenas um servidor, um administrador ético, um homem digno, né? Um homem honrado, um homem que vai cumprir e dar a sua vida para administrar os recursos, as receitas fiscais que arrecada o Estado, o município, o país e aplicá-la para o bem da sociedade. Caso contrário, as consequências sofrerão. Se não for nessa existência, será no outro lado da vida, quando se deparar com a oportunidade de ver que perdeu a existência, que teve uma grande oportunidade em suas mãos. E muitos desses, lembrando de uma palestra de Raul Teixeira, voltarão em outra existência com recursos limitados, às vezes
vivendo apenas com o salário mínimo para aprender e valorizar o recurso que teve em abundância e não soube aplicar da melhor maneira possível. É a lei do retorno, é a lei da ação e da reação. E por último, aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como mais humilde operário, porque ao deixar a vida, deixou toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Por isso, o conhecimento da doutrina espírita nos dá uma possibilidade de conhecimento da vida muito importante e nos dá uma responsabilidade acerca das nossas atitudes. Porque se nós engrandecemos muito o lado material e vivemos apenas em função da grandeza dos títulos, nós iremos retornar para o outro lado da vida com os nossos dramas pessoais. E em uma outra existência, voltaremos como alguém que precisa realmente passar por dificuldades para valorizar, né, a oportunidade que teve. A Érica nos diz, aí fica claro mais uma vez a lei de causa e efeito. O grande de hoje pode voltar amanhã como o pequeno, numa condição totalmente humilde. Por isso, sabemos que hoje há muitos reis na favela. Lembramos agora, falamos aqui da questão do bem material, mas aqueles que utilizam a inteligência, pessoas altamente inteligentes, intelectuais, que utilizam esse dom de forma errada para conduzir ou para manipular ideias na sociedade, estes poderão vir com debilidades mentais. Eu digo que não, eu não estou dizendo que vai ser, mas é uma possibilidade de vir com debilidades mentais, com recursos ínfimos de inteligência, né, para saber valorizar aquele recurso que teve em uma existência passada. Então, se temos esse conhecimento, o materialista, é claro, e aquele que está no poder, não consegue enxergar, porque ele está embotado justamente pelo poder e pelo recurso material. Mas uma coisa é certa, se não acreditamos na reencarnação, não tem problema, nós vamos reencarnar assim mesmo. Se não acreditamos na evolução, não tem problema, nós vamos evoluir, queiramos ou não, porque intimamente nós vamos sentir a necessidade de sair daquela estagnação, porque o espírito não retrograda, ele estaciona naquele nível e vai chegar o momento que ele vai sentir a necessidade íntima de crescer, e aí ele começa a avançar, a querer recurso, a descobrir como ele deve sair daquela estagnação em que se encontra. Aí está a beleza, né, da reencarnação, a beleza da vida e a oportunidade que Deus nos dá para evoluir e a nosso direito de escolha para ou ficar estacionado por um bom tempo ou a caminhar, como dizemos, para a frente, né? Sempre seguindo rumo a essa evolução infinita e assim um dia chegarmos ao grau crístico. Nós chegaremos um dia ao grau crístico. Isso é determinismo, né? Fomos criados para evoluir, principalmente no caso dos políticos. Isso é verdade, dona Érica. Responsabilidade grande, eles nem imaginam quanto a responsabilidade é grande. Assim sendo, chegando ao final de mais um programa, o estudo do Livro dos Espíritos, retornaremos na segunda-feira, né, com o tomo número 12, que também é bem
12 é mais ou menos grande, acho que iremos dividir talvez em 2 programas. Vamos ver ainda, né? E agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Hoje foi ao ar o 2º programa, Espiritismo em Poesia. Já colocamos o link do YouTube na nossa página e peço a vocês que compartilhem o link para que as pessoas tenham acesso ao nosso canal e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger e nos envolver no clima de harmonia e de paz.